Olá, boa tarde. Estamos iniciando mais um Encontros com a Memória Macaense hoje. O seguinte, turma, a gente está começando aí a segunda parte do Encontro com a Memória Macaense aí com o Fides Barbosa. Desculpa. Fides que é cineasta, produtor, escritor, né? E a gente fez a primeira parte com ele, com a trajetória dele inicial, a saída dele de Quissamã, os estudos, a passagem dele pelo professor Antônio Álvares Parada, né, que foi muito emocionante ali, que o menino Fides, né, descobre a memória macaense ali, a história de Mota Coqueiro, né? Sim, E aí, não é? sim. E aí a gente veio caminhando, o Fides relatou seus diversos trabalhos, uma trajetória inicial de trabalho muito interessante, muito tocante também a revelação do Fides em relação ao legado, né? É muito bonito ver isso, o legado que as professoras de línguas deixaram na vida dele, né? Dona Hilda Ramos, né? Não foi isso? Professora de Grande. francês, Isso aí foi inesquecível. muito, muito E sim, tocante. claro, Dona Aí Margarete, hoje, inglês. Dona a esposa lá do seu Cristo Cuzulos, Cristo. né? Isso. É. Aí a gente chegou num papo com o Fides em que ele começa o seu trabalho numa grande empresa de comunicação, né, que é uma empresa muito grande no Brasil, que é a Rede Globo. Né? A gente foi caminhando com ele, passamos por Quissamã, pelo cinema lá da família dele, que era uma mistura de armazém, cinema, espaço de cultura, né? Com certeza. E aí, isso tá tudo, gente, lá no nosso primeiro episódio, né, na primeira parte da entrevista, que já está no YouTube. E aí hoje a gente vai dar continuidade nisso, a gente já está chegando ali pelos anos 80 para os anos 90. E aí eu queria que o Fidias fizesse uma continuidade dessa trajetória dele a partir desse momento em que ele entra para a Rede Globo de televisão, passa a fazer produções, e eu queria que o Fidias fosse até o ano 2000, porque eu sei que no ano 2000 ele faz uma virada ali, né, já nos primeiros anos do novo século, né? Ele faz um trabalho muito rico, muito interessante lá em Carapebus. Né? Quem é de Macaé, que sempre se ligou aí em notícias culturais, vai lembrar disso, né? Aquela estação cultural que a gente tem lá em Carapebus. Tem muita maquinação do Fides envolvido naquilo. Mas eu quero que ele dê uma caminhada dele aí nesse final aí do século XX, né? Nessas produções, nesses trabalhos que o Fides produziu, fez. Eu quero que você fale um pouco da sua vivência nesse trabalho quando você entra para a Rede Globo de televisão e tal, com toda essa bagagem aí sua. Antes de mais nada, né, além de agradecer a vocês de novo a oportunidade por estar aqui na segunda parte, porque é inusitado, né? Mas, enfim, era só para lembrar que esta semana eu fiquei muito chocado e ainda estou me sentindo de luto pela perda dos nossos amigos Vanderlei Gil e Fernando Marcelo, um atrás do outro, com menos de 24 horas de diferença, ou por 24 horas de diferença, vamos dizer assim, que aconteceu tão recente. E são pessoas tão da nossa... do nosso grupo, né? Da nossa turma, dos nossos encontros macaenses, tanto fosse nos bares ou nos encontros culturais ou no jornalismo, e também tudo em relação ao trabalho que Fernando Marcelo realizou, né, por Macaé e região, sobre a nossa ecologia e sobre toda essa coisa do ambiente, muito importante. E essa perda eu estou sentindo muito até agora, não sei, ainda não consegui superar muito isso. Essa semana fiquei chocado, por 2 noites não conseguia dormir, tentando conversar com eles, e realmente foi incrível. Eu queria deixar essa marca e também sugerir a vocês, do Desvendando Macaé, turismo, etc., que cada um de nós que fôssemos entrevistados, dessemos para vocês 3 sugestões de nomes, de pessoas macaenses que estão aí, Legal. alguns acho que todos da minha geração, e que, como o Rômulo Campos acaba de colocar numa conversa que nós tivemos e também num texto, nós já estamos para lá, né, do horizonte, já atravessamos, né, o top of the hill, né, o alto da montanha. Ainda somos lá em cima, alguns de nós até touros, vencedores, lutadores, criadores, mas isso não vai durar muito tempo.
Portanto, qualquer coisa que vocês, tão jovens, de 2 gerações posteriores, ou 3, ou 4 gerações posteriores à nossa, né? Graziele, tão jovem, você também, Rubinho, que a gente pudesse lembrar dessas pessoas que eu vou citar agora, para que o Desvendando Macaé pudesse dar continuidade a esse trabalho. Ótimo. E tenho certeza que alguns deles falarão um pouco também, porque a nossa trajetória se junta em determinado momento macaense, né? E até mesmo nacional. Eu sugiro... Aceitamos com gratidão a sua sugestão. Vou pegar uma caneta aqui. Não precisa, para ficar gravado. Olha só. Ficar gravado, amor. É só assistir o vídeo depois. Ricardo Meirelles. Já está na nossa lista. Já está, que bom. Ex-Aburo Mori. Grande Zaburo, falamos dele também. Está lá em Rio das Ostras. Rui Jorge. Grande Rui Jorge. Tá? Rômulo Campos. Já tem Rômulo 4 também tá na nossa lista. Vou parando por aqui. Depois dos outros vocês têm uma lista grande. Não, mas a gente está aberto também, viu, Fides? A gente está aberto, é importante. E o que a gente até conversou hoje com o Manuel Olive, que também é nosso amigo, convidamos ele também. Com certeza. Estamos assim, super convidando uma galera, porque é o que a gente falou. A gente não quer esperar ninguém morrer para dar notoriedade a essas pessoas, até porque a gente está aqui nas sandálias da humildade, né? Com certeza. Se você for parar para pensar, a gente até tem um alcance aí na internet, mas a gente não tem poder de políticas públicas, etc. Então, o que a gente faz é de coração e é amor mesmo. Com certeza. E a gente quer que todas essas pessoas tenham notoriedade, a devida notoriedade que nunca tiveram nas mídias que deveriam ter, né? Nas mídias aí do executivo, do legislativo, etc., como premiados, né? A gente vê tantos prêmios anuais que são dados a pessoas memoráveis, pessoas que têm notoriedade, e eu, sinceramente, não vejo muita notoriedade nas pessoas que não querendo desfazer de ninguém, mas eu acho que deixou de lado a notoriedade de pessoas que realmente deveriam estar recebendo muitos prêmios por Macaé. Eu não sei se é uma questão de prêmio, só o reconhecimento, né? Na verdade, esse prêmio que se dá legislativamente é um reconhecimento que você dá à pessoa, né? Alguma notoriedade ela tem. Eu não sei se isso seria uma coisa desejada por todos, mas eu acho que essa notoriedade ela é devida. O Rubinho Rico... Ela me lembrou do Chico Buarque agora com o prêmio Camões. Não é? Mais ou menos isso. E aí a gente decidiu convidar as pessoas que a gente percebe que são muito atuantes, são muito importantes. E aí a gente perde pessoas que até estavam na nossa lista também, né? E a gente exatamente. passou a pensar em fazer 2 programas por semana. Com certeza eu já sabia disso. Mas como o projeto é novo e eu fiquei pensando aqui nessas pessoas tão próximas, meus amigos de muitos anos, e pensei também neles. E, claro, o Rômulo é de uma geração posterior, mas Ricardo Meirelles, Rui Jorge, Ex-Aburo é da mesma geração que eu. Então eu acho que são artistas assim super consagrados também, não somente em Macaé, pelo mundo, pelo planeta. Estávamos todos juntos lá na última, né? Acabou sendo a última exposição do Vanderlei Gil, né? Sim. Claro. Estávamos todos juntos lá, Ex-Aburo, Ricardo Meirelles, Rui, todo mundo, né? Exato. Sandra White. Sandra. O nosso amigo Gil, né? Célia Jatobá. Outro nome para vocês, Marilena, né? Enfim, Marilena. Exatamente, essa turma aí tá... Então, Fides, diga. Dá um pouco desse como foi seu panorama aí, dessa entrada sua. Deixa eu fazer uma quebra de protocolo, então, aqui. Você trabalhando com produções cinematográficas e de televisão, né? Porque você trabalha numa área bem mais abrangente. Você não passou imune pela febre da chanchada no Brasil, né? Aquela fase ali do cinema de... Como que você naquela fase ali que tomou conta de todas as produções, como que foi sua atuação nessa época, nessa fase aí? Isso, né? Final de 70, início de 80... A gente estava nascendo. Foi assim, eu tive o prazer de trabalhar com um grupo de criação na TV Globo, um grupo excelente, e que jamais esquecerei, que são pessoas que estão no meu coração e que são pessoas conhecidas e famosas no Brasil. Quando eu voltei da Europa, com um pequeno diploma lá do IDEC, de um cursinho que eu fiz lá de 3 meses e tal, e também pelas minhas andanças
por algumas cidades principais e parando aqui e ali, vendo filmagens, trabalhando com pessoas, mesmo sem ganhar dinheiro, viajando pelos castelos da Espanha para fazer um documentário. Tudo isso me deu um pouco de coragem, né, de quando chegasse no Brasil, apresentasse meu currículo na Rede Globo. E não deu outra. Eu, de cara, encontrei um amigo, o Mário Monteiro, que é cenógrafo, e até hoje trabalha como diretor de arte na Globo. Ele falou: Fides, acho que estão precisando de alguém num segmento da Globo chamado Caso Especial. Vai lá que você deve conseguir algum lugar para você. Ao chegar, encontrei pessoas conhecidas, como Domingos de Oliveira, que eu já tinha trabalhado nos anos 60, Alberto Salvá, que já era meu amigo desde a época que ele fez um filme preto e branco lindíssimo, um filme esquecido no Brasil, mas graças a Deus existem cópias, e se vocês quiserem assistir, chama-se Um Homem Sem Importância, com o Oduvaldo Viana Filho. Alberto Salvá foi diretor desse filme nos anos 60, filme preto e branco, um filme muito legal. E nós éramos amigos, e ele já estava casado com a Tereza Trautmann, que também fazia parte da equipe de criação. Tínhamos lá o Joaquim e o Antônio Carlos Fontoura. Maravilhoso. Todos criativos. Salvá, Alberto Salvá, Tereza, Domingos, Lenita Pontes, que era a mulher do Domingos na época. Era uma equipe fabulosa. Eu falei: opa, eu já caí ali. Aquela coisa que você viu da primeira vez é muito orgânico. Eu caí ali dentro e falei: opa, é aqui que eu vou ficar. Ninguém me tira mais daqui. E fiquei ali realmente na Globo, trabalhando contratado por 2 anos e meio direto, ali fazendo como assistente de produção, Caso Especial. Alguns deles eu fiz como assistente de direção. Trabalhei com Daniel Filho, com o próprio Lima Duarte dirigindo e atuando, com atores como José Wilker, a própria Regina Duarte, com quem a gente fez 2 ou 3 especiais, e também fui convidado para fazer um papel com ela na novela Fogo sobre Terra, do qual eu era assistente do Walter Avancini, segundo assistente de produção. Um belo dia precisavam de um hippie, e eu tinha aquela cara barbudo, cabelão e tal, eu tinha umas batas interessantes em casa, uma botinha, e fui fazer o personagem, um hippie que fazia o namorado dela na novela Fogo sobre Terra. E isso foi me dando mais conhecimento em todas as áreas, na área do cinema também. O Domingos veio com a ideia de filmarmos contos rápidos do Livro Negro do Amor, do Marquês de Sade. Nós pegamos o Livro Negro do Amor, pegamos 12 historinhas interessantes e fizemos 4 episódios de um filme chamado Deliciosas Traições do Amor. Bom, o filme tinha um monte de traição, sim, mas não tinha nenhum tipo de sexo explícito e não era porno chanchado, era um filme inteligente. Eu tenho uma cópia, por acaso, em DVD em casa, mas é a única que eu acho que temos uma cópia na Cinemateca Brasileira, uma cópia 16mm, que isso foi em 1974. Então, com a galera da Globo, a gente começou a fazer tipos de trabalhos um pouco marginais à própria porno chanchada. Como, por exemplo, em seguida fizemos Os Maníacos Eróticos. Ali eram todos doidos mesmo. Os títulos são ótimos. Os Maníacos Eróticos, Deliciosas Traições do Amor, mas eram filmes inteligentes. Você assistiu um pedaço dos Maníacos Eróticos, que era do Alberto Salvá, onde todos nós trabalhamos como atores. Né? Olha que beleza, cada um de nós fazia uma coisa, e de repente o Salvá ia para frente da câmera, e quem ficava na câmera era eu, vendo se ele estava interpretando direito. E eram câmeras de 35mm, né, de cinema, diferentes dos nossos aparelhos hoje, claro, né, que você faz o que você quiser com um iPhone ou com um Android da vida. E isso, Fides, então acaba sendo uma marca do seu trabalho, então, né? Esse trabalho seu de ser, né, trabalhar na frente das câmeras e também atrás muito, né? Às vezes quando você ia para frente, às vezes quando você estava aqui nos bastidores, na produção, na direção. Exatamente. Eu queria ser diretor, mas todo mundo queria ser diretor. Todos os meus amigos, não, que eu vou dirigir um filme, com um roteiro embaixo do braço. A gente andava pelas noites do Rio de Janeiro tentando convencer um ator ou outro a ser nossos personagens nos filmes, né? Então, todo mundo queria ser diretor, mas não tinha, naquela época, diretor de produção que pudesse carregar o piano. Alguém que pudesse realmente pegar um filme do início ao fim, levar ele até a pós-produção e ainda ajudar na divulgação do lançamento, no marketing, negociar com o distribuidor e tudo isso. Então, eu virei essa ponta. Eu virei produtor dos nossos filmes e de filmes de outros produtores e diretores, como diretor de produção. E como diretor de produção,
e por falar alguns idiomas, no final dos anos 70 foram muito promissores, porque trouxeram ao Brasil produções internacionais, no Rio de Janeiro, no qual um diretor de produção que falava 3 ou 4 idiomas era eu. Outros falavam também, mas eu estava ali na bocada, não sei. Eu vivia ali no beco dos artistas, junto com os técnicos, junto ao sindicato, sabia do que estava rolando, já procurava o que estava acontecendo. E Estava aí, presente. nos anos 80, eu tive a sorte de trabalhar numa produção junto com o Bi Júnior, Herbert Richards Júnior, me convidou para uma produção que eu já não queria fazer, porque quando eu cheguei vi muita confusão na produção americana, super hollywoodiana, que eu falei, cara, eu não vou entrar nessa, deixa eu fazer meus comerciaizinhos aqui com a Blow Up, com a Power, produtoras do Rio de Janeiro, onde eu fazia meus comerciais. Eram os que a gente chama aqui nos Estados Unidos de in-between. Entre um trabalho e outro, eu fazia os comerciais. Entre uma televisão ou um filme de longa e tal. Estrangeiros também. Eu recebia no Rio de Janeiro produtores internacionais dos Estados Unidos, da Europa, né, da Itália, da Espanha, da França. Fizemos alguns filmes com a França também. E lembrar que estava nesse tempo aí o mercado de propaganda, né, no Brasil estava fervilhando, né? Fervilhando. Nos anos 70, trabalhei com grandes nomes, nos anos 70, da criação do Rio de Janeiro, das agências MPM, McCann Erickson, J. Walter Thompson, trabalhando nas produtoras como diretor de produção. E aí, nessa ocasião, o Herbert, o Bi Júnior, falou, filho, tem uma produção aqui para você, você não quer trabalhar como assistente do contra-rega americano? Eu falei, vou aí ver. Quando eu fui ver a coisa, estava muito confusa. Mas, durante 3 dias, uma sexta, um sábado e um domingo, eu fiquei ajudando a produção, que estava totalmente encalhada. Eles não tinham nem negativo para começar a rodar uma segunda-feira lá em Vassouras, para fazer umas cenas de pick-up shots, segunda unidade. Aí eu consegui as latas de filme, levei os estrangeiros todos, ingleses, americanos, entre atores e técnicos, para tirar os documentos dele na Polícia Federal na Avenida Venezuela, para que eles pudessem trabalhar, para ter visto de trabalho, tudo bonitinho. Fomos lá, eu fui levando os caras, o motorista que trazia eles de Vassouras, que eles já estavam hospedados em Vassouras na pré-produção, eu não estava lá ainda. O motorista que os trouxe de Vassouras não conhecia o Rio, era uma Kombi. Encheu de gente na Kombi, o motorista falou, já que eu vou? Eu falei, dá licença, vamos trocar de lugar. Você senta aqui, eu sento aí. Peguei a Kombi, porque tinha horário para chegar na Polícia Federal com esses 8 técnicos. Né? Aí chegamos na tempo, o cara, pô, você dirige bem? Eu falei, já fui motorista de Kombi, meu amigo. Quem é produtor tem que dirigir Kombi. Você é polivalente quando você pega uma missão. Eu enchia a minha Kombi de equipamento, de modelo e tudo, e ia filmar, né? Nessa época da produção da publicidade. E muitos trabalhos publicitários com grandes diretores da publicidade. Né? Tinha o nosso Héctor Sapia, que era um criativo argentino e diretor, não é o Babenco ainda não, um diretor muito legal de comerciais. Trabalhei com ele em séries de comerciais geniais. Um deles ficou famoso, era da água mineral São Lourenço, em que uma freirinha... Ela viajava por alguns lugares lindos e tal. Também o da Cremogema, que voltou agora, as pessoas estão publicando esse comercial da Cremogema, de 1975. Está publicado aí no Passado do Rio, em alguns sites. Então, essa época foi muito fervilhante. E aí eu cheguei nessa produtora, vi que estava tudo errado de acordo com os meus princípios de coordenação, de produção. Falei, estou fora. Aí o Bi Júnior falou, não, filho, você tem que começar segunda-feira, você tem que trabalhar. Cara, eu falei, não. Aí eu fui a Vassouras, levando comigo a minha namorada na época, que foi a mãe do meu primeiro filho, a mãe do meu filho mais velho. Na época era só namorada. E fomos a Vassouras, levei ela para lá e eu falei, olha, isso aqui de repente tem um lugar para você trabalhar. Procuramos um canto que fosse interessante. Ela sempre trabalhou com decoração. E foi contratada para ser assistente do set dresser, do cenógrafo e figurinista de design inglês, que foi fazer o filme. Ela não falava inglês, mas ele tinha uma intérprete. Então eu falei, agora você fica aí. Eu vou voltar para o Rio para fazer minhas produções de 7-Up, de Coca-Cola, que estavam lá enroladas. E aí foi quando eu bati de frente com o produtor da empresa, quando eu fui a Vassouras. Ele falou assim, eu falei para ele, olha, você desculpa, eu não vou ficar na produção, estou indo embora, porque aqui está tudo errado e não está do meu gosto.
Ele falou, por quê? Isso. Não está certo, você está sendo roubado, as coisas não estão boas para você. Eu estou indo embora porque eu não quero ser testemunha disso que está acontecendo. Ele falou assim, vamos conversar. Aí, não, senta aqui. Me chamou eu, o produtorzão que veio da Califórnia para o Brasil, para Vassouras, né? Nós fizemos lá uma fazenda, virar uma fazenda de café do interior da África. O filme chama-se Colheita Selvagem, Savage Harvest. Está disponível no YouTube de graça, com subtítulos em espanhol. Savage Harvest. E aí o produtor falou assim, olha, o que você acha que tá? O que precisa? Eu falei, precisa disso. Ele falou assim, a partir de agora, se você quiser, você é o diretor de produção do filme, você toma toda a parte brasileira do filme da segunda unidade. Eu falei, opa, o salário, né? Bom salário, excelente. Produção estrangeira no Brasil, trazendo dólares, né? Coisa boa para trabalhar, né? Aí cheguei para o meu produtor lá da Blow Up, o Franklin Mandim Pereira. Franklin, rolou uma oportunidade, cara, eu vou trabalhar em Vassoura, eu vou tentar consertar aquele rolo lá. E realmente, durante 3 meses, julho, agosto e setembro de 1980, foram 90 dias de uma experiência espetacular trabalhando com atores famosos de Hollywood. Um deles é o Tom Skerritt, que fez Exorcista e muitos outros filmes, Tom Skerritt, e a Michelle Phillips, que tinha sido a Michelle Phillips era a Mama e Papa. Lembra dos The Mamas and the Papas? Lembra? The California Dreaming? Ela é uma das mamas. E virou atriz de Hollywood. Michelle Phillips. Olha só. Com esse conhecimento, com todos os treinadores de 22 leões, 6 hienas, 6 leopardos, com esses treinadores, os técnicos. Não, são grandes produções. Que legal, cara. Super produção. Aí eles falaram assim, quando você for para a Califórnia, me procura. Aí começou a minha vida. E aí foi a chave. Aqui nos Estados Unidos. Foi o gatilho, né, que você teve para ir. Continua. Pode perguntar. Foi essa aí. Eu queria só fazer uma observação anos aqui. 80, entrou um monte de gente. Anos 80. Entrou um monte de gente aqui, né, dando boa tarde, dizendo que tá aí. Tá Rômulo chegou aí, ó. O Rômulo. Mas aí entrou uma pessoa que chama Bia Enófilo e disse assim, vocês estão ativando o meu gatilho de querer ir no boteco. Bia, se você estiver em Macaé, pede um Help Bebidas, procure aí no Google, Help Bebidas, no Facebook. Comercial. Ou então no Bar do Jorginho. É mole? Bar do Jorginho, além de bebidas, ainda te entrega em casa petisco de boteco. Não saia de casa, querida. Esse programa que a gente está fazendo é exatamente uma forma de ajudar as pessoas a ficarem em casa sem serem bombardeadas apenas por notícias ruins, né? Então aí a gente compartilha vivências, coisas maravilhosas. Bia, não vá pro boteco, tá? Ela sabe, ela não Fica em vai. casa, querida. Bia não vai. Bia é minha prima. Bia é minha prima. Ela tá sua prima? Fala pra ela, Efídias, pra ela ficar em casa. Aqui, se ela estiver em Macaé, tem Help Bebidas, tem um monte de gente que entrega em casa. Mar do Norte, fala com ela. Olha aí, Mar do Norte, Help Bebidas vai lá. Beijo, querida. Beijo pra todos vocês que estão aí. Aqui, ó, a nossa Cláudia Barreto, que é nossa ídola aqui, né? O Rômulo Campos, só gente de Chiquita bacana, Cristina. Gente, só gente de altíssimo gabarito. Um beijo para todos vocês e vamos deixar a Fídias continuar falando. Vocês perguntem que eu falar. É uma coisa terrível que eu não paro. É muita história, né, rapaz? Nossa, mãe. Parece que eu sou treinado em lecture, sei lá o que. Mas perguntem que é melhor. Ô, Fídias, então eu vou te trazer bem aqui para Restinga de Jurubatiba. Vou te trazer bem para Macaé agora. Para 1997. Você agora Vamos lá. Virou de 1980 para 17 anos para frente. Vamos lá, vamos dar esse salto aí. Como que foi essa sua participação aqui logo no início, né, da trajetória do antigo distrito de Macaé-Carapebus, tinha acabado de tornar município, e você veio fazer uma contribuição fundamental que até hoje ecoa no distrito de Carapebus, né? E como que foi essa sua experiência, principalmente, né, que aí nesse caso você já estava se comunicando ali, já era o poder público, né, no caso,
Conta pra gente como foi isso. Sim, Sua participação lá em Carapebus. isso, eu passei essa temporada toda nos Estados Unidos, de 81 até 97, e aqui nos Estados Unidos, esses 17 anos que a gente vai pular por agora, muitas coisas aconteceram. Uma delas é que eu já estava num segundo casamento, já com um bebezinho de 1 ano, que é o Fred, que hoje já vai fazer 24 daqui a alguns dias, dia 1º de junho, o Fred Barbosa, que hoje é meu sócio na Barbosa Studios. Ele nasceu e eu já tinha feito isso anteriormente, nos anos 80, quando o Nicolas, que é o meu mais velho, nasceu na Califórnia. Eu levo a gurizada para o Brasil, porque eu acho que se os filhos não conhecerem suas raízes, não saberem que existiu alguma coisa anterior a eles, pré-Estados Unidos, porque aqui a vida nos Estados Unidos, para eles, é muito mais fácil. Eles têm, desde que eles pisam na escolinha até saírem da faculdade, é uma facilidade operacional muito grande, coisa que a gente não tem no Brasil. E isso, para mim, era fundamental. Então, era preciso que eles passassem os primeiros anos de jardim de infância e aprender o idioma, ver que tem uma avó, que tem um avô, Legal. que conhece os lugares, que sente o cheiro do mar de Macaé, de Barra de São João, de Carapebus e Quissamã. Então eu voltei, eu falei com a minha mulher na época, a Elaine, falei, Elaine, vamos passar uma temporada no Brasil. E a gente, nessa época, era graduado na Herbalife. A gente era de um time da Herbalife que não era quase Millionaire Team. A gente aqui na Flórida ganhou muitos distribuidores, no Brasil também. E a Herbalife, ao abrir no Brasil, nos deu a oportunidade de termos 125, quase 150 distribuidores que nos traziam royalties, porque vendiam bastante e utilizavam os produtos que, para mim, até hoje, são os melhores produtos de nutrição. Não estou fazendo propaganda, mas eu uso desde 1989. Tá? Olha aí. Ajuda muito, vou te falar. Não somente para... Tem gente que fala, eu não consegui perder peso. Não é uma questão de perder peso com esses produtos, é uma questão de você mudar a sua forma de se alimentar mais saudavelmente. Frutas, legumes, Qualidade, né? Utilizar um shake, utilizar as vitaminas, diminuir isso tudo para você ter mais saúde, né? Melhor saúde. Esse O Rubinho tem um primo premiado. Eu tenho um primo aqui no Brasil, que está no Rio de Macaé. Janeiro, Legal, então, de você falar disso pelo seguinte. Só fazer um pequeno parênteses. Essa história do Herbalife está muito bem contada lá no livro lá de Quissamã, Hollywood. Claro, né? Claro. E ele cita lá como que foi os pormenores desse momento da vida dele aí que o Herbalife fez toda a diferença. E tinha acontecido umas coisas assim, eu falei, bom, agora está na hora de eu passar uma temporada no Brasil, levar Fred e Carol, minha enteada, minha filha, eu a criei até os 18 anos, até sair da faculdade, se formar, mora hoje em Illinois, lá em Chicago, trabalha hoje remotamente numa empresa sueca, trabalhando em Chicago, ganha bem, está super feliz da vida. O Nicolas, meu filho mais velho, que hoje está com 38, fez 38 agora, em 2000, nasceu em 82, ele trabalha em vigilância internacional, né? Ele já foi ligado à imigração americana, ao FBI, hoje ele trabalha na polícia de Miami fazendo investigação, tem saído do escritório dele, né? Enfim. Então, e o Fred, é o mais novo, virou também um cineasta. Já faz os filmes dele, já faz os comerciais dele, já está fazendo alguns vídeos de rap. Então, estou falando de 97. Eu falei, vou levar Carol e Fred para estarem mais próximos dos avós em Barra de São João. Conhecer a minha mãe, que ainda era viva em Rio das Ostras. Mamãe morava em Rio das Ostras nessa época. E foi ótimo, porque além de levá-los às praias, eu fui convidado para alguns projetos. Um deles, levado pela minha querida Albinha, Alba Valéria, a Alba me levou para conhecer Silvio Lopes. Eu já conhecia Silvio Lopes do tempo do Silvic, dos anos 60, mas, enfim, me levou para conhecer. Ele era prefeito e sugeriu para ele que eu pudesse ajudá-lo em algumas questões de produção, dos comerciais e dos trabalhos promocionais feitos pela prefeitura. Então, eu consegui esse, digamos assim, não era um emprego fixo. Consegui apresentar alguns projetos, ganhar algumas pequenas concorrências e, junto com um produtor, grande amigo meu, de Rio das Ostras, Roland Renz,
que tinha um Grande Roland. equipamento, tinha um estúdio, tudo. O Roland me ajudava. O Roland era o diretor de fotografia, eu dirigia, produzia, ajudava na edição. Eu, Elinho Gomes, apareceu nessa época, começamos a trabalhar juntos em 97. Falei, pô, que legal, vou ficar por aqui, tem trabalho, tem amigos e tal. E aí as coisas foram se desenvolvendo, mas eu continuei trabalhando, fazendo filmes fora de Macaé. Fui para Brasília fazer um longa. Fiz um longa do Domingos, de novo, Amores, em 98. Em 98 a 99 fiz o Condenado à Liberdade, de Emiliano Ribeiro, em Brasília, quando estava lá com o Fernando Marcelo, homenageando o nosso Carlos Marques no lançamento da Fera de Macabu. Fera de Macabu, 99. E aí, isso eu já estou falando 98 a 99, estou na região, estou morando na nossa área. Aí o meu amigo, grande amigo de infância, Flávio Cavu, chega para mim e diz, filhos, eu acho que estão precisando de alguém na cultura e na prefeitura de Carapebus. Conversa com o Jorge Aziz. Ele está na administração. E o Jorge, então, me levou para conversar com o Eduardo Cordeiro, prefeito, e ele tinha um projeto de fazer da estação de trens a estação cultural. É onde eu entro junto com a secretaria, junto com a secretária, junto com o pessoal de obras, com o pessoal dos arquitetos. Foi um trabalho muito legal. E na inauguração, cara, eu me lembrei outro dia, não era 2000, foi 2001 que inaugurou. E por acaso, foi 1º de junho de 2001, era aniversário do Fred. Ele foi levado para Carapebus no dia do aniversário dele, de 5 anos de idade. E ficou lá no meio da rua e assistindo todo o projeto que eu preparei, né? Aí fiz lá uma projeção muito interessante do filme. Foi a inauguração, o dia 1º de junho? Foi. Eu estou quase com certeza. Foi o dia que você passou lá o Buena Vista? Buena Vista Social Club. Olha que história, né? Olha. E trouxe um grupo de rumba, mambo, cúmbia e merengue. E festamos a rua de Carapebus para a galera dançar. Fizemos uma apresentação única de um espetáculo, uma pecinha que eu escrevi, chamada de O Último Carapebois, porque os franceses chamavam Carapebus, né? Eles chamavam de Carapebois, porque eles não conseguiam pronunciar bus, era Bois, B-O-I-S, X, aliás. E de Carapebois, Carapeboix, que era como os franceses falavam Carapebois, né? Os nossos nativos transformaram em Carapebus, a partir das Carapebas, do Rio das Carapebas. Nós sabemos dessa história e vocês sabem até melhor do que eu, porque pesquisaram muito mais. Mas é por aí. Aí fizemos lá. Diga. Fala, Guilherme. Tem a Ingrid aqui, que está falando assim, Fídias fez um filme do Parque Nacional de Jurubatiba. Exato. Agradecendo a todos os nossos amigos que estão aí, tem parentes seus aí fazendo declarações de amor. Oh, maravilha. Dizendo que se amam. Eu sei porque tá o Barreto, né? Tem meus amigos lá de São Paulo, tem uma galera assistindo a gente. E aí tem a Ingrid falando desse filme de Carapebus. Você acha que é... do Parque do Jurubatiba, que Carapebus... Nesse ano de 97, junto com o Fernando Marcelo, com Ingrid e outras pessoas, Rômulo Campos, estávamos falando sobre os amigos do parque, né? Que já estávamos começando a fundar ali em 97. E, com isso, me deram uma função. Olha, Fídias, poxa vida, faz um filmezinho aí pra gente, tal, pra gente divulgar o parque, que ninguém conhece direito. Temos que fazer plano de manejo, temos que fazer o parque virar realidade. Todo aquele trabalho, né? E, claro, o Fernando Marcelo junto também, imagina. E aí, o que acontece? Eu e o Índio, lembra do Índio, nosso grande cameraman Índio? Gente boa pra caramba. Eu e o Índio fomos para as matas para fazer umas cenas, mas é claro, a gente não conseguiu jacaré, não conseguiu uma floresta queimando, a gente não ia queimar a floresta. Então eu peguei um material de arquivo, uma floresta pegando fogo, assim, ao longe e tal, um jacaré abrindo boca. Aí as pessoas que viram o filme na época falaram assim, isso não foi no parque, esse jacaré não é do parque. Essa queimada não foi no parque, isso não é do parque. Gente, nós estamos chamando a atenção para isso, para que o parque não pegue fogo, para que nós possamos proteger nossos animais, nossos jacaré de papo amarelo. E aí, cara, foi muito legal essa expressão de quem não gostou, porque nos fez sentir importantes para a criação do Parque Nacional e também para dar continuidade ao nosso trabalho em prol do meio ambiente, né? Da ecologia e da limpeza da cidade.
Exatamente. Isso. Você com esse trabalho, então, lá, até foi quem que acabou de falar aqui? Foi a Ingrid né? mesmo que falou. Todo Vou pedir mundo, licença só um minutinho, vou ver uma coisa que já volta. todo Deixa a mundo, Rubem aqui. todo mundo que passa lá por Carapebus, né? Vê lá aquela estação lá, que está até hoje lá, né? Dedicada à A cultura. cultura, Não é? A exposições, Estação Cultural de debates, Carapebus. palestras. É. Ela está lá. Durante um tempo teve uma programação de cinema lá, né? Sim, claro. Nossa, tudo foi planejado naquela época, em 2000, 2001, no tempo que eu estive na prefeitura. Né? Só que em 2002, final de 2001, eu recebo um e-mail, um chamado telefônico, aliás, em casa. Era uma jovem me ligando de Boston, Massachusetts. Ó, tem uma pessoa aqui que quer falar com você. Aí vem na linha uma pessoa amiga de muitos anos, já tínhamos sido companheiros no início dos anos 90, na Flórida também, já éramos conhecidos. Ai, Mr. Fides, thank you very much, I just found you. Eu acabei de te encontrar. Estava te procurando, tem 1 ano e meio que eu estou te procurando. Eu já ia fazer aqui na minha escola uma sala, botar uma sala com seu nome, em sua memória, porque eu achava que você já tinha até morrido, que eu não estava te achando. Lá me achou. A secretária dela me achou através do sindicato do Rio. E aí, eu tenho uma proposta para você. Eu falei, qual é? Gostaria que você viesse a Boston, que eu estou agora com uma escola de inglês, que está indo muito bem, mas eu preciso de alguém que me faça marketing, que faça os comerciais, que bote panfletos na rua, que me ajude com jornais locais, que faça matérias, e essa pessoa é você. Olha aí. Eu falei, legal, mas eu vou para Boston, então ela falou, eu pago a tua passagem e você fica aqui 1 mês por minha conta. Opa, maravilha, né? Aí discuti com a família, né? Falei, olha, estou indo a Boston, dar um passeio, né? Trabalhar um pouquinho, fazer uns dólares e volto para cá. E isso foi exatamente em 2002. Mas essa ida de volta a Boston aconteceu 2 vezes, porque quando eu cheguei lá, eu fiz um relatório para ela e voltei para Macaé. Ficar em casa, né? Só que aí, 2 meses depois, ela me manda de volta o relatório, falando assim, tudo que você falou estava certo, já despedi todo mundo, algum lugar é teu, você vai ser o diretor de marketing da minha escola e estou abrindo outra em outra cidade aqui perto e quero que você venha me ajudar. Eu falei, caramba, mas aí eu vou levar minha família junto. Pode trazer todo mundo. Aí fomos, eu, Carol, Fred, Elaine, passando pela Flórida, parando aqui em Miami, trocando de avião, chegando em Boston, com uma recepção maravilhosa, fomos para essa casa, onde nos deram lá 1,5 quarto, né, com banheiro e tal, tipo uma suíte mesmo, para nós morarmos, enquanto eu começava a trabalhar nessa escola como coordenador geral e diretor de marketing. Aí você acaba voltando, né, então, né? Acaba voltando para a América do Norte. Fui para Boston. Como o meu filho, Nicolas, já estava trabalhando na época na Marinha, morava numa cidade chamada Portsmouth. Essa é a pronúncia, viu, gente? A cidade chama-se, para nós, Portsmouth. M-O-U-T-H, Mouth. Mas o pessoal de New Hampshire, aqui no norte dos Estados Unidos, pronuncia Portsmouth. Quase cuspindo em você. Mas é assim mesmo. Em Portsmouth, muito interessante. Nicolas morava ali e a 2 horas de Boston. Meu filho mais velho morava pertinho de mim, já tinha dado uma circulada pelo mundo, já tinha ido para o Afeganistão, já tinha ido para Bahrein, já tinha voltado e estava ali trabalhando num estacionamento de submarinos nucleares. Trabalhava ali na segurança. E a gente começou a se encontrar de novo. Ele falou, pai, como é que está o teu green card? Eu falei assim, eu estou sem green card. Eu perdi o meu, eu larguei para lá, fui para Macaé, esqueci, não tenho mais, não. Ele falou assim, vou te ajudar a conseguir um outro. Eu falei, pô, beleza. Ele já tinha 21 anos. Aí eu, de novo, consegui o meu papelzinho americano de residente, junto com, na época, minha mulher, a Elaine, mãe de Fred e Carol. E aí ficamos em Boston até 2005, trabalhando nessa escola e outras. E ainda trabalhando na área teatral e videográfica, com uma agência de propaganda que fazia comerciais para a Globo Internacional. Então, de novo, eu cheguei na Orgânico, junto com o Maurício Filho, que passou a ser meu produtor e eu diretor dos comerciais que ele conseguia vender para a Globo Internacional, que passa aqui direto, e Boston
uma grande comunidade brasileira, né? E lá necessitava-se de comerciais, de restaurante, de pessoal de imigração, advogado e tudo, e a gente fazia todos esses. E, quer dizer, existiam 2 ou 3 produtoras, nós fazíamos alguns desses, eu disse todos não, porque talvez 1/3 do mercado era nosso. Mas, de qualquer maneira, foi ótimo, porque eu me desenvolvi ali na parte da publicidade local, em Boston, fazendo teatro com a minha querida Edel Rose. Eu convidei a Edel para vir aqui hoje, mas eu convidei em cima da hora, não sei se ela está aí, mas com certeza talvez a Andresa Moon esteja. E ali ela estava começando um grupo teatral, chamado na época Zillion, Brazilian Troupe. Fizemos 3 peças de teatro, num lugar maravilhoso chamado Actors Studio de Boston. Olha que beleza. Actors Studio and Workshop. E aí fizemos ali esse espetáculo e a gente começou a se interessar pelo trabalho artístico brasileiro no exterior. Existem alguns grupos. Califórnia tem, Nova York tem, aqui na Flórida estão tentando, mas é difícil. Meus amigos atores aqui são muito espalhados. A Flórida é outro tipo de geografia, mais complicado. Boston é mais fácil. Boston tem transporte público, metrô, trem, tem o T, que é um bonde maravilhoso, que você anda... Comunicam facilmente. Então você se comunica e anda para tudo quanto é lugar. Não é como aqui na Flórida. Um ônibus aqui passa de hora em hora. Para você ir para Miami, leva 3 horas de um ônibus. Mas se eu for de carro, leva só 30 minutos. Então, enfim. São essas coisas que me fizeram ficar um tempo em Boston, morando e trabalhando. Só que o gelo da cidade fez com que Elaine aumentasse muito o seu problema imunológico. Era uma pessoa que tem muita alergia. E aí passava o inverno todo espirrando e escorregando na neve e no gelo. Falou, vamos embora para a Flórida, vamos embora para a Flórida. Foi aqui que a gente se conheceu. E voltamos para a Flórida em 2005. E aqui foi difícil recomeçar. Foi complicado. Eu já tinha estado aqui naqueles 17 anos, entre 81 e 97. Tinha passado um longo tempo aqui e tinha feito um trabalho legal de jornalismo, de vídeo e tudo, mas ficou para trás. Eu estou em 2005, já mudou tudo, né? Os donos do mercado já são outros, os negócios já são outros. E aí passei uma temporada aqui, 2005, 2006, 2007, né? Até que, final de 2007, eu fiz 60 anos e fui a Macaé, Quissamã, Rio das Ostras, comemorar com a minha família os meus 60 anos. Isso em 2007. E quando eu voltei daí, fui fazer um exame médico e descobri que eu estava doente. Estava mal. Precisava de ter um atendimento médico e que era uma coisa séria. Então eu falei, caraca, e agora como é que eu faço? A Flórida, eu não tinha seguro na Flórida. Mas eu me lembrei que eu tinha um excelente seguro de Massachusetts, de Boston. E aí eu voltei a Boston, final de 2007. Foi detectado mesmo que eu estava mal, precisava de uma cirurgia, mas eu ainda tinha tempo para pensar de que forma ia fazer essa cirurgia. E esse tempo me fez lembrar de amigos como Alberto Salvar, Cris Rodrigues, Emiliano Ribeiro, que faziam no Rio de Janeiro as oficinas de cinema. Podemos entrar nesse tópico? Olha só que beleza. Podemos. Deixa eu te falar uma coisa. A gente vai... Daqui né? 15 minutos, 16, 17 Daqui minutos. a uns 12 minutinhos a gente vai cair. Um pouco mais de 15, Então, falar para a turma aí toda, o Instagram é dessa forma. Quando vai chegando em 1 hora do bate-papo da live, ele cai. E aí a gente vai voltar, tá bom? Daqui a pouquinho. Na sequência, a gente vai voltar volta. porque a gente quer conversar com o Fides ainda. Você vê que trajetória, né? Quanta história para contar. E aí a gente vai voltar. Mas é doideira isso, né? Eu acho que isso é muito louco. Não sei. Porque eu não quero deixar de falar contigo sobre o Cineclube. E aí a gente volta. O Cineclube já está preparado direção... para a gente tomar conta aqui. Olha, movimento Cineclube Macaé, movimento aberto já. Ó. A gente vai falar dele. A gente não pode deixar de falar. Mas então, a gente tem aí uns bons 10 minutinhos para a gente ir à frente aí. Em torno de 15 minutos. Ó, a Claudinha, vamos aproveitar e falar assim, a Claudinha Barreto entrou aqui e perguntou o seguinte, como era mesmo o nome que foi dado a esse cinema em Carapebus? Não, lá é Estação Cultural. Estação Cultural. Não foi dado nome lá. O cinema leva o nome de quem? Ela perguntou. Hã? Ela pergunta assim, ó, o cinema leva nome de quem? Não foi em relação a Carapebus, isso não? A Ingrid que fala da Estação Cultural é um espaço de excelência.
E a Claudinha pergunta, mas talvez a gente tenha perdido aqui o mote. Ai, Claudinha, se Kissamã. você pudesse manifestar, minha linda. Kissamã. Kissamã, tá? A Samã, hein, que história de Samã. Kissamã é interessante. Na Obrigada. minha página de Kissamã Hollywood tem uma foto do Fred na frente do cinema que foi renovado por Armando, prefeito. É. Armando. Qual é o sobrenome dele mesmo? Queiroz? Não. Armando Carneiro, Armando. Carneiro. Hã? Carneiro, né? Armando, é. Carneiro. Armando. Não podia ser diferente. O Armando, ele fez um trabalho muito interessante de cultura em Quissamã. Ele renovou o Mato de Pipa, levou pessoas trajadas de roupas de época, fez vários eventos turísticos, culturais, né, na nossa região de Quissamã. E eu fiquei sempre ligado nisso, nunca me desliguei dessa situação. E, como vocês viram na parte anterior, na primeira parte, papai tinha um cinema ali na Freguesia, ao lado do Sobradinho, próxima à antiga estação de trens, que hoje ele renovou, que hoje, né, na época que ele era prefeito, fez aquela renovação, botou ali o trilho do trem, né? Fez ali aquela chegada e tal, e botou o cinema de volta lá no canto, junto com o Sobradinho, naquela região ali. Então, ali, aquele cinema, eu não sei se ele tem nome, mas ele é o cinema acoplado ao Sobradinho, infelizmente, já há algum tempo, sem projeções. Eu não sei o que a A prefeita de Claudinha, Quissamã está fazendo. a Cláudia Barreto está aqui falando o seguinte: esse cinema hoje tem o nome da sua mãe. Não, eles homenagearam É uma homenagem na entrada, né? homenagearam os pioneiros do cinema de Quissamã. Que aí tem meu pai, a minha mãe, Passinho, Euclides. Olha aí, ó. É lá no Eram, Sobradinho, eram os pioneiros. Isso nos Isso anos, aí. final dos anos 40, 50. Duas coisas para falar sobre isso rapidinho. Eu tive assim o privilégio de morar em Quissamã em 2014 e usufruí com as minhas filhas, né? A gente tem 2020, há 6 anos atrás, a minha filha que tinha 11 tinha 5, e a que tem 21 tinha 15. Então a gente ia assim, todo dia que tinha, a gente ia de bicicleta pela ciclovia, nós três, e íamos assistir o cinema em Quissamã, foi assim. Sabe uma época muito gostosa? E quando o seu Rubem, né, recentemente veio falando sobre isso quando você aparece aqui em Macaé, reaparece, na verdade, né? Aparece para mim que não te conhecia. Mas quando você aparece, o Rubem começa a falar muito de você e ele conta essas histórias. Então você, para mim, Fídias, faz parte da minha história antes de eu te conhecer, de você me conhecer, Os né? Porque avós de Rubinho eram vizinhos dos meus pais, dos meus avós, ali em Samana e seu Rubem Freguesia. fala disso com muito amor. Claro, com certeza, não. E a minha mãe declamava a poesia do seu avô, Rubens. Olha aí que beleza. Declamava. E o seu pai é meu contemporâneo. Talvez ele seja um ano mais velho. Eu acho que quando eu estava na quarta série, ele já estava na admissão, mas é só isso. Eu estou com 72, faço 73. Ele está com quanto, seu pai? Meu pai tá com 7,3, A mesma idade. né? Fez 7,4 agora. Meu pai é de 4,6. Meu pai é de Exatamente. 46, Exatamente. Ele era um É, ano. E Pedro Paulo era mais da minha época, um ano e meio mais novo que o teu pai, eu acho, né? isso aí. Então, quer Pedro Paulo. dizer, Tem o mais velho que era Chico, né? Pedro Chico, Paulo. Chico, É. também me lembro dele, nossa, sensacional. Nossa infância em Quissamã foi muito deliciosa, cara. Jogar bola de gude, disputar partida de futebol, né? Ali no campinho que era do lado da igreja, né? Que hoje é aquela praça bonita que fizeram ali, né? Armando Queiroz, hein? Acho que ele tem Queiroz Matoso. Ele é Armando de Queiroz Matoso. Ele não é Carneiro, ele tem um Carneiro aí no sangue, mas ele assinava Armando de Queiroz Matoso, eu acho. Né? Também fiquei. Agora você falando, fiquei até em dúvida. Minha memória ainda bate. Mas, enfim. Aí, o que aconteceu? Em 2008, então, eu tinha que passar muito tempo em Boston. Por quê? Cada mês eu tinha que ir no hospital para eles me checarem e me darem um prazo para a minha cirurgia, que era essa cirurgia braba que não precisa comentar aqui, mas, enfim, também vai aparecer, já está na segunda parte do livro, disponível no Blogspot lá, tá? Esse início aí, 2008. E aí eu falei, poxa, o que eu vou fazer em Boston? Trabalhar com a Edel, minha companheira teatral, desde 2004, que a gente juntos trabalhou nas Illions, e ela já tinha o Teatro Brasileiro de Boston, tem uma página no Facebook do Teatro Brasileiro de Boston, do qual eu faço parte. E aí, em 2007, quando eu fui fazer meus primeiros exames,
eu falei, eu tô indo para aí e tal, me arruma um lugar aí para ficar, o que você acha e tal, para onde é que eu posso ir? Lá, fala com fulano e tal, até conseguir ficar na casa da minha amiga Eni Sampaio, que já tinha sido minha contemporânea e trabalhamos juntos aqui na Flórida, em 90. Ela já estava morando em Boston e me recebeu em casa. E aí a Edel estava montando um espetáculo infantil chamado E Nasceu Jesus, espetáculo teatral, desculpa, de fim de ano. E eu fui convidado para fazer iluminação. Consegui fazer um trabalho legal e botei de novo meu pé de volta em Boston no final de 2007. E fui convidado para fazer alguns trabalhos. Encontrei o Maurício, a gente trabalhou nos comerciais e tal, fazendo alguns ensaios de teatro, levando a galera que eu conhecia para assistir às peças que a Edel produzia, né? E todos os atores que estavam lá. Falei, poxa, tem tantos atores aqui. Tem o Maurício que tem uma câmera. Tem um espaço do Centro Brasileiro. Lembrar agora, na verdade, era um centro português, na Union Square, em Somerville, vou lembrar já o nome. E aí tinha um espaço grande lá, falei, vou montar uma oficina. Aí liguei para o meu amigo Cris Rodrigues, no Rio, falei, Cris, teus livros estão aí, cinema e produção, você fez livros tão legais, Emiliano me passou umas apostilas que ele tinha feito, o Salvar já tinha me dado umas apostilas de curso, eu já tinha ido nos cursos dele, dar minhas palestras, né, nos cursos que eles davam nas oficinas de cinema deles, no final dos anos 90, nos anos 2000, quando eu estava pelo Rio, me eram convidado e tal, ia. Liber Mateucci também, grande redator de agência da Macan, da MPM, me convidou também para fazer várias palestras no curso de redação dele da PUC. Então, isso foi me dando um pouco de pique para pensar em coordenar oficinas de cinema nas quais os alunos, eles mesmos, seriam responsáveis pela ideia, a criação do roteiro, a produção, a direção, a fotografia. E aí a gente começou com as primeiras oficinas em Boston, em 2008. E isso me deu um gás legal para poder voltar ao meu ambiente de trabalho, sem ter que estar disputando espaço profissional, né? Porque era um espaço mais amador, mas eu estava ali coordenando e me sentia assim, super bem. Meus colegas de Boston vão lembrar disso, meus colegas artistas, que hoje muitos deles viraram top de linha em Boston, ou viraram, YouTubers, são pessoas influenciadores, Instagrammers, YouTubers, influenciadores, e alguns deles a gente está falando quase toda semana, de coração. Tem uma amiga que fica me perguntando todo dia, você está bem? Está tudo bem? Você está legal aí? Está precisando de alguma coisa? Veio trazer aqui em casa 2 vezes pãozinho de queijo, né? Que a mãe dela fez. Entendeu? Então, assim, isso é muito, muito prazeroso, você receber esse tipo de amizade, né? De pessoas que você vai formando ao longo do tempo e até hoje continuam. Então, em Boston, eu fiz amizades incríveis e inesquecíveis. Fiz a primeira oficina em 2008, de onde saíram 8 curtas. Cada um dos alunos fez um curta. Todo mundo ajudou uns aos outros, todos eles. Um ajudava na fotografia, outro no som, um era ator. Aí fizemos filmes incríveis, Cartas de Amor, Venha Ver o Pôr do Sol, e outros também. Teve um sensacional que o Robson Lemos fez como ator e o Alex Ferro dirigiu, o Cobra. Cara, que filmaço que eles fizeram. Eu fiquei assim, cara, essa galera trabalhou, estudou comigo, eu tenho que aprender com eles, não é possível. Eu aprendo com o Robson, aprendo com o Alex Ferro, que foram meus amigos, meus alunos, e hoje estão fazendo trabalhos incríveis em Boston, e o Alex está em Curitiba. Diga aí. Pides, vamos continuar falando sobre essa parte aí da sua polivalentia, né? Porque aí você já abriu agora aí esse grande halo aí em direção à educação, né? Em relação ao audiovisual, né? Bia voltou. Bia tinha que voltar. Quando eu visitava meus primos em Macaé, passava sempre na casa do Paulinho, Paulo Barreto, pai da Bia, meu primo, que a gente conviveu um tempão na minha adolescência em Macaé, grande amigo, mergulhador sensacional. Ele mergulhava ali na ponte, desculpa, ali na Rua da Praia, onde tinha uma murada grande. Ele corria, aquela murada, corria, se atirava. Rapaz, ele fazia um mergulho, parecia-se um mergulhador profissional de verdade, né? Se jogava lá em cima, assim, quando chegava lá, ele dava aquela viradinha, caía
mergulhava. Cara, eu ficava com uma inveja daquilo, né? Eu era garoto, olhava aquilo. Um É dia eu até vou fazer. surpreendente. Hoje está tão assoreado, né? Ali a gente tomava banho de rio final dos anos 50, anos 60 inteiro. Foi. Não tem uma história ali de um desses amigos de vocês que mergulhava e ficava vários minutos embaixo d'água ali, depois descobriram que ele respirava ali numa saída pluvial que tinha ali. Foi esse, meu Ficava ali, não amigo. sei, o pessoal até fazia aposta. O pai de Bia conhece, deve conhecer e deve lembrar bem dele. Eu Meu pai conta essa história eu aí. não passei por esse momento aí, não. Mas claro que deve ter existido, porque o macaense sempre gostou muito dessa coisa da brincadeira, né? De tirar sarro um com o outro, né? De mexer e tal. Sempre aquelas coisas saudáveis da infância, da adolescência, né? Mas é mais ou A menos Bia por aí. falando aqui, nasci na época errada. Bia falando, Cibele, nasci na época errada. É isso aí. Olha, aí quando eu ia na casa do meu primo, visitar meu primo, eu via as três meninas, né? As três, a Bia, a Ana. E, cara, e a gente ficava naquela conversa, elas três chegavam perto de mim e falavam assim: queremos ser modelos, queremos trabalhar em teatro, queremos ir para televisão. Menininhas, achava Ah, aquilo que mó legal. barato, as minhas primas dizendo isso, né? A minha avó também morava ali perto da casa ali, Da Rua do Sacramento. da Rua do Sacramento, exatamente. E lá tinha uma pista de bicicross. Eu, criança, quantas vezes não deitei para que a turma mais velha pulasse por cima de mim de bicicross, ali, lá no quintal da Bia, lá no quintal dela. Muito jambo, Muita goiaba, coisa! jambo e jam ali era, né? todo mundo da E ela tá falando também da Globo. Globo. Depois de você, rapaz. Filhos, vamos aproveitar que a turma tá aí. Ok. E aí, você estava falando dos cursos que você começa a promover, né, a partir dessa temporada sua aí que você volta para os Estados Unidos e tem essa sacação, né, de fazer. Foi 2007, né, 2008 você começa essa. Eu cheguei de volta em Boston em 2007, sendo que durante o ano de 2008 eu fazia viagens à Flórida, ficava um pouco com a família, fazia um trabalhinho por aqui, mas voltava para Boston porque eu tinha consultas marcadas e que eu não podia furar. Eu não deveria furar, tanto que eu tinha o seguro, eu não podia furar essas coisas maravilhosas que o estado de Massachusetts me proporcionou. Então, para mim, foi, né, o ano inteiro de 2008 eu fiquei em Boston mais tempo e vinha para a Flórida para ficar um pouco com a família, etc. Mas no mês de 2008, no meio da produção para a primeira oficina que a gente fez, onde saíram esses curtas que eu falei para vocês, o Venha Ver o Pôr do Sol, o Cobra, As Cartas de Amor, a Última Noite, saíram filmes incríveis, produzidos pela galera que fez o curso. Então, para mim, foi um prazer enorme, né? Acompanhar a produção deles. Então, isso aconteceu em 2008. Nesse período, em julho de 2008, que eu já estava mais tempo em Boston do que na Flórida, a minha ex-mulher, a Elaine, né, pediu as contas. Ela resolveu sair do casamento. E eu estava em Boston no dia 4 de julho, enquanto os fogos espocavam lá no Charles River. Eu vi a mensagem dela, né? E pedindo para sair, né? Não queria mais estar casada comigo. Eu falei, bom, então vamos divorciar, né? Vamos começar a fazer esse processo e tal. Mas fiquei um pouco triste, etc. Mas toquei a produção da oficina até o final de 2008. E nesse período, entre agosto e outubro de 2008, apareceu uma pessoa na minha vida. Meu coração estava Aberto. esperando uma inspiração, e essa inspiração veio em forma de Cristina Miranda. Olha aí. Veio aquela Eu inspiração. confesso que você deu sorte. Ela também deu sorte porque você é um cara especial, mas ela é muito bonita, meu. E Olha, muito gente boa. Você encontrou assim um conjunto da obra assim muito bom, eu acho hein? que vale para fechar toda essa trajetória de casamentos e filhos e viagens e tal, fecha com Cristina, né? Pelo amor de Deus. Mas então apareceu esse anjo na minha vida, esse meu amor,
E aí começamos a trocar mensagens. Naquela época era MSN, né? Ainda existia o tal do Orkut, lembram? Ele ficava Eita, ali no Orkut, conversando, mandando beijinho, mandava uma fotinho. Ela falava dos filhos dela, eu falava dos meus, e ficamos amigos, né? Mais do que namorados Já se propriamente. conheciam, na verdade, por serem macaenses, já Ah, terem se encontrado em alguns eventos. não só isso, eu fui aluno do pai dela, nos Uhum. anos 60, professor Abílio, meu grande professor de história, que me mostrou muitas coisas interessantes do mundo, inclusive ele mostrava o socialismo de uma maneira bastante prática, sem ferir ninguém, sem atrapalhar ninguém, sem querer lutar com nada nem com ninguém. Ele não tinha nada a ver com essa questão, mas era um excelente professor de história e eu me amarrei naquele meu professor nos anos 60. Quando nos anos 70 abrimos em Macaé o jornal, reabrimos o jornal O Século, em 1978, com Eusébio, Rômulo, Cláudio Santos, Ricardo Meirelles, Vanderlei Gil, né? Sandra Wyatt, Marilena Garcia, todo mundo colaborando para que a gente fizesse Nato Reis, Manel Reis e outros nomes, né? Isaac de Souza ajudando com nossa sessão 38 ou 38, lá dentro da delegacia. Então, nessa época, a nossa redação ficava exatamente na rua, em frente à casa do professor Abílio, que nessa época já estava um pouco debilitado por ter tinha tido um AVC e tal, mas tanto a Júlia quanto a Cristina ajudaram na produção da entrevista com ele que a galera do Século foi fazer. Cláudio Santos, Ricardo Meirelles, acho que Rômulo foi também, e foi uma entrevista longa, muito interessante, muito bonita, ela está disponível, nós temos arquivo do Século dessa época, o Solar dos Melos. E nesse momento, 79 por aí, né, eu vi aquela menininha passando para lá, a nossa redação ficou um pouco reduzida, mas no final éramos eu, Dacinho e Vanderlei. Eram os três que seguravam a redação. Eusébio, claro, Eusébio, inconfundível Eusébio Luiz de Mello. Eusébio, dando as cartas, né? Eu, Dacinho, Vanderlei, mais uns 2 ou 3 que sempre nos acompanhavam ali o tempo todo, que alguns tinham saído porque a nossa linha começou uma linha muito, digamos assim, na época, era um pouco, talvez um pouco invasiva na questão da democracia social. A gente buscava muito para o lado da esquerda. E alguns amigos não concordavam com aquilo e fizeram muito por bem sair, porque a gente começou a ficar um pouco até extremista ali, e de repente não era muito legal. Mas o Século funcionou durante 2 anos e meio ali naquela região, né? Naquela área ali, da rua em frente à casa do professor, e passavam do outro lado da rua a Carla, a Angélica, a Cristina, e as amigas ficavam rodando e brincavam muito com o Dacinho, que era o mais jovem de todos, quer dizer, mais jovem do que eu, né? Mas batia um pouco mais com o Vanderlei também, um pouquinho mais velho talvez, mas elas paqueravam o Dacinho, ficavam em cima dele. Dacinho, pedacinho de mau caminho, saiu correndo. Meninas de 14, 13, 14 anos, aquela brincadeira de adolescente. E nesse âmbito, né, de chegar da escola e de voltar para casa, Cristina um dia vai na redação e pergunta se podia ajudar em alguma coisa. Eu falei assim, pega aquela vassoura ali, que está precisando de alguém para dar uma varrida. Mas de brincadeira, né? E aí ela vinha de vez em quando para ler um pouco, ajudar na revisão do jornal e tal, mas a mãe dela virava do outro lado e falava, Cristininha, volta para casa. Querendo entrar no jornal Era um já. perigo, né? Era um perigo. Ali tinha filhas, Vanderlei, Dacinho, Eusébio, só gente maluca, né? Mas aí fizemos, a partir desse período, uma amizade que dura até hoje, né? Quer dizer, a amizade dura até hoje, mas o amor começou no final de 2008, quando a gente se Vocês já estavam maduros, os dois separados. claro, ela com 3 filhos, eu com 3 também, juntou, ficamos 6, hoje temos 2 netos, o Marcelo, que é filho do Nicolas aqui, que já vai fazer 7 anos agora, em agosto, e o Gustavo, que é filho de Rafael, que está em Macaé. Então, isso tudo nos juntou como família e, claro, estamos indo para lá e para cá. O Henrique, filho de Cristina, meu enteado, do qual eu tenho muito orgulho, Henrique veio para cá em 2015 e não voltou mais para o Brasil, compadre. Ele é um excelente cozinheiro, trabalha num restaurante italiano onde a demanda é muito grande
E Que delícia. Henrique virou um chefe de cozinha e especialista em comida italiana. Não somente Então, pizza. Cid, você nessa fase, então, você acaba ficando muito. Você faz muitas temporadas que você vem a Macaé anualmente, né? Ultimamente, né? Você está com essa. O Bem, o seu que calendário aconteceu em agora é 2008? bem dividido. Finalmente aceitei fazer a cirurgia, que era, já estava atrasada há um ano, de 2007 para 2008. Em 11 de dezembro de 2008, eu me sujeitei à cirurgia e passei 3 meses me recuperando em Boston e comprei uma passagem Boston-Macaé. Aliás, quer dizer, Boston, Rio de aeroporto do Galeão. Janeiro. E quando eu cheguei no Galeão, Cristininha estava lá me esperando. Olha que E beleza, a hein? gente começou a namorar. Em 2000, Olha, rapaz. março de 2009. Eu acho que vocês formam um casal lindo. Valeu. Eu também acho. E aí, o que acontece? Nesse período de 2009, que eu chego em Macaé, um pouco aterrorizado com a questão do pós-operatório e tal, né? E tendo que me refazer, etc e tal. O pessoal de Boston falando, queremos outra oficina. E eu procurando trabalho no Rio, né? Cheguei na TV Brasil, apresentei minhas credenciais. E minhas credenciais chegaram até Brasília, na diretora-geral da EBC, na época, Empresa Brasil de Comunicação. Me chamou para uma reunião, mas ela não pôde comparecer, mas mandou o diretor-geral se reunir comigo, Paulo Rufino, grande amigo. Paulo chegou, Fides, pô, te conheço de anos, você é um cara cineasta, trabalhou aqui, trabalhou ali, te conheço, a Cinemateca Brasileira, produção internacional. Eu falei, isso aí. Pô, senta aqui. Aí, como ele falou, pô, cara, eu não sei se eu tenho um lugar para você aqui na TV Brasil, Augusto, no Rio de Janeiro. Não tem lugar para você aqui agora, não. Mas eu vou falar com a Tereza. Vou falar com a Tereza. E nisso nada rolava. Eu precisava fazer, em Boston, né? Fazer alguns exames e ver se eu estava bem, se meu problema tinha totalmente acabado, etc. e tal. E voltei a Boston em 2009 e fiz outra oficina. Nessa oficina, saiu um curta muito legal, que essa aqui é a filmagem desse curta, o Raspadinha Premiada. Enquanto ele está falando, eu estou botando umas imagens ali para vocês verem. Nessa produção, que eu consegui juntar de novo meus amigos da época e alguns atores que trabalhavam com a Edel no Teatro Brasileiro de Boston, juntei essa galera e vocês vão ver o chique que a gente tinha. A gente tinha equipamento de primeiro, olha só, o cara está ali, o cameraman, com um Steadicam. Estamos filmando ali a dona do negócio, que é a Elisângela, uma atriz de Boston também, atriz de cinema também. E a gente fez esse aqui chamado A Raspadinha Premiada. Essa é a minha equipe, gente boa pra caramba, fizemos música, fizemos tudo. E esse filme, em 2009, essa produção, esse aqui é só o making of, né? A Raspadinha Premiada, que está lá na minha página no Facebook. Com esse de 2009, eu falei, bom, agora deixa a galera começar a fazer seus trabalhos e tal. Encerrei meu momento em Boston com esses trabalhos e voltei para Macaé. Já estava com Cristina. Voltei para Macaé e esperando o convite da TV Brasil, até que eu recebi esse convite da EBC para ir a Brasília, e lá me foi apresentado um projeto sensacional que caía de luva comigo. E a própria diretora falou para mim, isso tem a tua cara, que era o lançamento da TV Brasil Internacional. olha, Você chegou agora do exterior, vai começar a voltar. Eu falei, por quê? Porque nós vamos lançar a TV Brasil Internacional, eu quero você comigo aqui. Eu falei, pô, maravilha. Então, eu fiquei de assessor da diretora-geral da Empresa Brasil de Comunicação, no qual ali a gente começou a montar um esquema, equipes, etc. e tal, para começar a lançar a TV Brasil Internacional. Não esquecendo que já tínhamos programação da TV Escola, das Educativas do Brasil, 85 Educativas fazendo pool com a TV Brasil, os programas da TV Brasil e aqueles que nós estávamos ofertando à comunidade brasileira no mundo. Somos 1.800.000 brasileiros no planeta, né? Então, eles não tinham, naquela época, estou falando de 2010, né? Foi 2009 que eu fui para lá, a gente lançou a TV Internacional em 2010. Não existia uma comunicação que fosse uma comunicação pública, completamente
interessada na cultura brasileira, na história do Brasil, né, nos nossos... principalmente a nossa cultura. Nós tínhamos programas infantis, do ABZ do Ziraldo até o programa do Diogo Nogueira, que era o Samba da Gamboa. Então, a gente exportava isso, divulgava isso nos canais. Como é que eu fiz para negociar? Então, eu negociei com as cables e com algumas empresas que precisavam de ter, no seu line-up, precisavam de ter mais canais de língua portuguesa. Já tinha uma Globo, tinha uma Record, e entrava para a gente. Só que nós, completamente diferente da Globo e da Record, não tínhamos grana para pagar todos os custos operacionais. Então, eu ia em cada lugar e negociava de graça. Eu só tive um pagamento mensal nos Estados Unidos para Dish Network, que tinha, na época, 150 mil assinantes brasileiros no país. Então, a gente tinha Dish nos Estados Unidos, tinha uma empresa no Canadá, que também começou a nos repetir, que era uma IPTV, Internet Protocol, direto pela internet, a Next TV, e fizemos também acordo com o Japão. E no Japão também, o que a gente pagou foi a taxa de entrada, não teve que pagar mais. Consegui as cables de Portugal, consegui Angola, Moçambique e Cabo Verde. E consegui distribuir para 70 países. Entre países da América Latina, que já contavam na época 13 no nosso line-up. Então, esse trabalho foi, assim, para mim, muito orgulho que eu tenho de ter feito esse trabalho de produção executiva de lançamento da TV Brasil Internacional, de ter feito as negociações todas no âmbito público, né? E de poder ter tido os melhores custos. Por isso, o pessoal da EBC meio que gostava de mim, porque eu conseguia negociar sem pagar, ou pagando pouquinho. Vocês estão aí? Caíram, né? Hello? Caiu um pouquinho, né? Caiu um pouquinho. Eles estão meio congelados. Enquanto isso, eu estou aqui, já vi aquele making off, agora tem um comercial da escola de inglês, está entrando aqui na... Vídeos. Voltou? É sua conexão, não é nossa. O Pinho foi ver a conexão ali para ver se era o problema é nosso. Voltou agora? Você está nos ouvindo? Sim, ouço bem. Voltou o Rubem. O Rubinho foi ver a conexão da gente, que pode ser o problema aqui também. A gente mora na roça, né, filho? Vocês são heróis de fazer isso com essa internet do frade. Não é? Não, mas a gente até conseguiu uma internet legal. O problema da gente é que os equipamentos que a gente tem para desenvolver as coisas, os nossos celulares, eles não são 5G, eles não estão numa tecnologia... Não pega o auge da internet, Eles não estão numa tecnologia top. Então eles não conseguem captar tudo o que a tecnologia tem a oferecer. E a gente vive nesse conflito. A gente inicialmente tinha uma internet piorzinha, melhoramos a internet, descobrimos que o problema é que a gente precisa adquirir aparelhos melhores mesmo. Mas está dando para a gente ir fazendo, né? Agradeço aí pelo seu reconhecimento. Pra gente isso é uma honra, assim, né? Gratidão. Eu gostaria de aproveitar, antes que acabe o programa, para te fazer um convite oficial, agradecer pelas sugestões que você deu, por toda, assim, a força que a sua presença nos traz, né? E a mesmo, a gente mergulha, a gente não consegue se doar tudo que mereciam, né, o nosso amor, mas tudo que a gente abarca é muito amado, assim, é muito amoroso. Então, gostaríamos de te convidar para você oficialmente vir compor conosco a maratona virtual do Patrimônio de uma coletiva, caseira, simples e artesanal, mas a gente gostaria muito de te convidar porque a gente super te admira, a gente acredita que no que você colocar a sua mão,
E vai ter mágica, sabe? O nosso amigo Kaká, que é do Quilha Movies também, é convidado para compor isso com a gente. E aí, então, fica esse convite público, né, a você e o Kaká, de que vocês agreguem todo esse amor e valor que vocês trazem, que nos fascinam, né, para dentro desse legado que a gente também está acrescentando ao legado que outras pessoas deixaram. A gente só quer mesmo agregar o maior número de pessoas que puderem compor coisas que sejam um legado. O que a gente vai deixar para o futuro, né? Aí nem vou ficar falando muito, fica aí o convite, a gente Beleza. chama muito Não, você, a beleza, Cristina, acho nossa importante. família. E, claro, a gente já está falando sobre isso, tem algumas ideias já na cabeça, depois a gente conversa mais e fecha esse Ô, só. aí, né? Mas diga lá, mais perguntas? Aí Agora eu vou. fiquei na EBC 4 anos, de 2009 a 2013, né? E depois disso eu, com problemas inclusive de períodos, porque eu iria perder de novo meu green card, minha residência, não podia passar muito tempo fora do país, não podia passar naquela época mais de 364 dias fora. Se eu passasse 365, eu já podia perder a residência. Então eu tinha sempre que voltar aos Estados Unidos. E, por sorte, por causa das negociações com o Canadá e com os Estados Unidos, com essas duas empresas de cable TV, para a gente lançar a TV Brasil Internacional, eu tive condições de voltar e até mesmo estar junto com a minha família. Passei por Miami, depois eu fui para Nova York, depois para o Colorado para fechar lá com a Dish e outras reuniões também que a gente teve aqui com a DirecTV, com o diretor-geral que depois ficou no lugar diretor internacional que ficou no lugar da Tereza Cruvinel, né? O Otoni Filho, grande gentleman, que era diretor também do Instituto Lula numa certa época, antes de entrar para a TV Brasil e para a EBC, o cara de uma inteligência fora de série. Infelizmente ele partiu, ele foi embora em 2012, nos deixou, mas foi um trabalho assim que a gente fez junto, muito, muito legal. E infelizmente quando a nossa querida entre aspas, Dilma assumiu, ela parece que ela não gostava da Empresa Brasil de Comunicação. Ela não tinha muito amor pela comunicação. Então, ela foi meio que deslinguindo por dentro o projeto. E havia umas pessoas dentro da própria EBC, que já estavam lá há muitos anos, desde o tempo da Rádio Brás, muito enciumadas com a galera da TV Brasil Internacional, né? Que conseguia viajar, botar o sinal fora, conseguir satélite, essas coisas. Então, existia esse mimimi, né? Então, quando chegou no final do ano de 2013, nesse período inteiro de 2013, Cristininha ficou comigo em Brasília, aí voltamos para Macaé em 2014, eu pedi demissão, saí fora e fui fazer outros projetos, né? Inclusive, durante o período da EBC, fiz um projeto com a Salesiana, que é o Cataventos, um curta que a gente fez através de um curso, também uma oficina de cinema, e outros foram pintando. Fizemos um na Fafima, outro na Salesiana, né? E em 2018, lá no estúdio do Rômulo, né? No estúdio fotográfico, no Foto 1, junto com o Rômulo, Claudinha, que deram o maior apoio para a gente, fizemos lá um super interessante, só que nesse eu deixei que cada um fizesse seu filminho e não a gente fazer juntos, porque tudo isso depende muito de tempo, de custo, né? de viagem, enfim. Mas no ano passado, 2019, fiz um trabalho que pode ser uma oficina, que é um filme, um curta-metragem, roteiro do André Sobral, irmão do Felipe Sobral, e nós fizemos um trabalho em Barra de São João, que é um curta chamado Assim na Terra como no Céu. E também temos um making-off lá na minha página, para quem quiser ver alguns depoimentos. E em 2018 eu dirigi um longa-metragem chamado A Menina Feita de Espinhos. E hoje, na pandemia, aqui na Flórida, aguardando que vocês façam as últimas perguntas para a gente fechar esse papo, né? Sobre o quê? Sobre o Cineclube Macaé, que é o que a gente precisa Vamos falar do Cineclube Macaé? Vamos sim, vamos falar. A gente tem meia hora. Porque, assim, é uma coisa muito falada em Macaé, mas com informações... As pessoas não conseguiram captar, né? A informação
exata do que é essa luta hoje em dia, em que pé está, né? E vamos voltar em 2009. Quando eu Na aportei verdade, Jess, deixa eu só te fazer uma observação. Mesmo com todas as publicações de jornal, etc., as mídias de redes sociais, as pessoas não conseguem. Por que que ele não consegue funcionar? Existe assim, você vê que as pessoas, vou dizer assim, um termo da década de 80, 90, as pessoas estão boiando, né? Estão boiando e elas ficam esperando que o cineclube fique pronto. Elas não conseguiram perceber ainda que existe um trâmite, seja um trâmite legal. Qual é o trâmite que está atrapalhando que esse cineclube realmente saia? Tem pessoas que se dizem até sócias nas redes sociais e que estão esperando que fique pronto. Então, na verdade, teria que ser uma coisa bem esclarecedora, explicando o que é o cineclube, qual é o procedimento. Você é uma pessoa que detém, a gente participou de algumas reuniões, a gente percebe que você é uma pessoa que detém uma informação mais concentrada, né? Vamos dizer. Você é uma pessoa que poderia falar isso de uma forma mais clara, um representante perfeito, porque você é macaense, é cineasta, né? Quanta coisa isso tem a ver com a sua própria essência e com a essência da cidade de Macaé, que foi uma cidade que exibiu muitos filmes, que teve seus grandes cinemas, enfim. Assim, é isso. É. Bom, em relação ao Cineclube Macaé. Quando eu cheguei em Macaé em 2009, e já nesse período, já namorando e já quase casado com Cristina Miranda, é claro que eu comecei a saber de algumas coisas que estavam rolando, e no Solar dos Melo existia todo o projeto já do Cineclube, como ele ia ser ao ser aberto. Em 2008 começaram as obras, 2009 a obra ainda estava lá, 2010 também, enfim. E me foi ofertado, eu nem me lembro muito bem dos nomes da época, mas me foi ofertado um cantinho para eu dar minhas oficinas lá. Falei, pô, legal. Ah, olha aqui, que vai ter sala aqui, vai ter sala disso, vai ter sala daquilo, pô, que legal, olha só, tem essa sala. E me mostraram todo o projeto. Aliás, a menina que estava cuidando do projeto é que era minha prima de grau, de repente eu esqueci o nome dela, mas a Cristininha vai me lembrar, vai me ajudar a lembrar. Também foi a única vez que a gente se encontrou nesse dia aí. Mas a Terezinha Vasconcelos dava maior força, na época, através da cultura, para que eu pudesse participar, né, da reabertura do cinema. Estamos falando em 2009, e a partir da reabertura ter algum tipo de projeto inserido ali, que tudo tinha a ver com a minha trajetória, com o meu trabalho, com minha experiência, tudo que eu aprendi, passar ali e ter uma oficina direto, né? Toda semana ia ter aula, ia ter filme, ia ter aula, ia ter filme, enfim. Esse era o projeto que estava na cabeça da gente e que poderia realmente funcionar caso o cinema fosse reaberto. E nesse período, então, eu fiquei sabendo lá atrás das situações que enrolavam, né? A questão política, administrativa da época, né? Secretária, na época era secretária, não era diretora da Fundação, presidente da Fundação Cultural, presidente da Fundação Cultural, porque na época era a Fundação Cultural, depois agora virou secretaria, né? Mas, enfim, nesse período todo eu fui pegando todas as informações possíveis que eu podia, e para que isso pudesse vir a público, e com a minha experiência de cinema e também de ter frequentado o Cineclube, de saber que todos nós estávamos esperando que logo a obra ficasse pronta, que logo ele pudesse ser entregue ao público, né? Muitas coisas vieram à tona, né? Situações diversas vieram à tona. E o próprio core, digamos assim, o coração do Cineclube estava desfalecendo, ou seja, seus associados, seus membros, e brigando entre si. Houve algumas eleições, uma eleição, eu acho, para arrumar um presidente, e que ficou naquilo, né? Não deram nenhum encaminhamento maior àquilo, porque todos eles começaram a se afastar, porque a questão política administrativa em relação à prefeitura e à Petrobras começou a ter um certo cheiro estranho, principalmente a partir da Lava Jato, e descobrindo-se que existia muita corrupção na Petrobras, e poxa, saiu de Macaé um diretor-geral
que foi um dos primeiros a ser apanhado pela Lava Jato. Aquilo tudo fez com que o projeto desse uma estancada ou uma parada, e ninguém fazia absolutamente nada, nem os associados que brigavam entre si por poder, talvez uns pensando até, não, porque agora eu vou ganhar dinheiro com isso, porque não sei o quê, vamos cobrar dos associados. Começaram a fazer uma balbúrdia que eu só via nas redes sociais e que uma vez ou outra participava de um encontro que não dava nada. Enfim, tá aí, então eu resolvi abrir essa página. Nós abrimos a página Cineclube Macaé, Movimento Aberto Já. O Cineclube, tem o Cineclube Macaé, Movimento Aberto Já, ok? Que é uma coisa. Nós abrimos a página e muita gente, na época, achava que, que legal, o Cineclube já abriu. Aberto já. Não, minha filha, é um movimento. Movimento aberto já, para que Cineclube Macaé, movimento aberto já, para que o poder público, a Petrobras, os associados, né, todas as pessoas que fazem parte dos 3 elementos necessários, é um tripé necessário para que tudo isso volte a funcionar. Então, resolvi abrir essa página, Cineclube Macaé, movimento aberto já, e vamos colocar aqui tudo que é de acordo com tudo que pode ser feito por nós, macaenses, né, para a reabertura do nosso cinema, né? Que é uma maravilha, uma obra arquitetônica sensacional, mas que está lá ainda coberta, né? Sem abrir, uma coisa linda, emocionante, mas virou um elefante branco e não se consegue abrir de jeito nenhum. Nessa página... Eu participei de alguns momentos, né? E a minha conclusão que eu chego é o seguinte: foi feito uma coisa, como você acabou de falar, em tripartite, né? Era sócios, poder público, né? Fundação de Cultura, no caso, e Petrobras, e essa coisa nunca foi para frente, né? Mas por quê? Houve um contrato, e esse contrato entre Petrobras e Prefeitura, diga-se aí fundação e tal, né? Ele foi, então, por causa de quebrado várias vezes, situações políticas, etc. e tal, houve um distrato. E a partir desse distrato foi tudo perdido. Ninguém sabe, ninguém sabia, ninguém sabia nada. Então nós começamos, através da página, né, Cineclube Macaé, Movimento Aberto Já, e através do nosso grupo, a termos conversas com pessoas macaenses que tivessem interesse em se reunirem para poderem formar um grupo para que fosse pedido, né, oficialmente, né, uma nova eleição, para que pudéssemos trazer pessoas interessadas, sim, em abertura do cinema, mas não interessadas ainda em ganhar dinheiro, ou se dar bem com isso, seja politicamente, seja administrativamente, arrumar um cargo. Não podia ser isso, mas, infelizmente, a cabeça de muitos, né, não é exatamente igual à nossa, então as coisas ficam um pouco perdidas. Porém, conseguimos reunir, nos reunimos algumas vezes, fizemos um documento, esse documento está no escritório do André Filho Associados, na rua Tiradentes, aí em Macaé, número 105. Ainda está lá? Ainda está lá? Está lá. Não foi, pelo que eu saiba, o doutor Marcos Manceba não deu entrada no cartório, porque faltou gente, ele também faltou. Faltou o quê? Faltou alguém como nós, você, Rubinho e eu, para estarmos aí junto dele, empurrando essa galera de advogados e tal, pessoas muito boas, por sinal, né, com geral. Pegar tudo isso, juntar tudo isso, fazer com que isso acontecesse. Mas não aconteceu nada, está tudo parado. Na verdade, eu acho que as coisas... Ontem, eu ando meio agitada, porque por mim eu faria 1000 coisas, mas eu não consigo fazer 3 direito, sabe? Mas assim, não por força da minha vontade, do meu esforço ou da minha criatividade, e sim pelas barreiras que a gente encontra mesmo de que as coisas realmente aconteçam. Eu queria te interromper só um segundo. Para as pessoas interessadas em saber tudo que acontece desde o início, eu sugiro que entre nas páginas. Tanto na página Cineclube Macaé, Movimento Aberto Já, como na página do grupo. Existem outras páginas dos associados, Cineclube Macaé Associados, Cineclube Macaé, os amigos do Cineclube Macaé. Mas está tudo parado lá, ninguém fez mais nada. Desculpa eu te interromper, só queria lembrar. Esse convite que eu ia fazer, se as pessoas pelo menos conseguirem se conscientizar através da internet, que é um pouco mais fácil do que você estar presencialmente,
Você pelo menos entender, né, o contexto do que está acontecendo, né? Porque as pessoas têm um pouco de dificuldade de ler, né? Mas Seja não um tem outro contexto jeito. da No internet. momento as pessoas têm que ler, então, ou então a gente começar a fazer vídeos esclarecidos, então começar a desenhar. É, Mais acho do que que nós já é fogo, desenhamos, é. mais do que, olha, alguém perguntou aí, funcionou por quanto tempo o Cineclube? 50 anos, quase. Nos anos 60 até 2000 e quanto? 2000 e poucos, né? Foi cerca de 40, cerca de Quatro, 68, né? O quatro Cineclube inaugurado décadas. em sessenta e Quatro oito, décadas. 4 décadas. É. Uma obra, vamos falar para a turma, uma obra que começa exatamente em 2007, 2008, foi aportado, se eu não me engano, 10 milhões, que é o que é dito. Gente, também essa informação não é clara. Não tem Não existe, transparência. não Foi feita uma existe reforma. transparência. É. E aí também tem o seguinte no meio disso tudo. Eu lembro que quando estava em obra, eu, né, várias vezes estive no Cineclube, ali no canteiro de obra. Inclusive, eles alugaram uma casa ali, logo em frente ao Cineclube, né? Um pouco depois ali, quase perto do Caetano Dias. E o chefe da obra, né, o engenheiro-chefe, ele conversando comigo, ele falou: Poxa, cara, eu trabalho construindo salas de cinema. Essa sala não pode ficar desse tamanho, gente. Não é? Não existem Para a projetores digitais, atualidade, você não pode não é? ter, como na época do cinema Roxy, que tinha 2.300 lugares, ou Não é? O Azteca, ali na Rua do Catete, tinha 3.500 lugares, com 4 Que andares de loucura, galeria. cara. Que Cara, loucura. já Não, pensou? e o Cineclube, se eu não me engano, são 408, 490, não sei. Ficou assim, eram 400. 700. Ficou por aí, né? Eram E 700, aí, ficou em 480. eram 700, né? Nossa! E aí ele falou o seguinte, uma coisa que até hoje eu penso muito. A gente teve que fazer um teto, a coisa mais cara dessa obra toda foi esse teto, Que eles né? queriam fazer com as Que era um outras. teto artístico, né? Tá lá pronto, o teto artístico fazendo menção à bandeira de Macaé, né? Um trabalho lindo. Ele falou, eu fiz porque estava no projeto, mas eu sei que nenhum projetor vai projetar lá do fundo nessa tela. Vai ter que quebrar o teto, gente. O cara da obra falando isso. E isso não se tinha uma solução, porque a Fundação Macaé de Cultura, assim como a Petrobras também, né? E como os sócios, as três partes que estavam ali para resolver isso, tinha muitas. A fundação, fala da fundação que eu ia falar. A fundação, durante esse período de 2008, 2009, do início das obras, né, do contrato feito, do tripartite, até, vamos dizer, hoje, eu acho que passaram 30 pessoas pela Fundação de Cultura, e cada uma que passava, ao entrar, não sabia de nada do que tinha acontecido em relação ao Cineclube. De modo que, muitas vezes, a Fundação não foi em reuniões. Os sócios também, muitas vezes, não se fizeram presente, e virou uma coisa assim, um descalabro. Esse Com descalabro certeza. fez com que eles não votassem. Vamos fazer 4 salas de 80 lugares, de 100 Era lugares? essa a ideia. Não, a ideia eram 3 salas, É, uma média de 200 lugares e 2 menores de 80 lugares cada uma, e algumas salas para estudo, aprendizado e também as galerias de arte, né? para palestras sobre cinema, né, exposições É. cinematográficas, cartazes, etc, etc. Seria O Cineclube ainda ficou com outro problema, hein, Fides, que é o palco. Estou vendo que a Ingrid falar o Cine Teatro, né? Porque o Cineclube foi usado para shows, para concertos, lá mas antigamente. não era o objetivo principal. Mas sim, É. muitos shows foram realizados ali. Eu mesmo levei uma peça infantil de nossa produção ali, A Floresta do Luar Não Vai Acabar. Fizemos ali. Enfim, era interessante, mas o palco não era o palco ideal para isso. Mas a gente apresentava. Moadir Vitorino se apresentou ali. Mas na obra poderia fazer, né? Um palco que. Sim, sim. Né? Se eles tivessem feito um avancê, tivessem Não é, feito algum rapaz? trabalho de palco normal, palco teatral, palco gênero italiano mesmo, como é do Teatro Municipal, Isso né? aí é. Aí daria para Mas fazer, mas infelizmente ficou aquele palco de projeção tudo bem que o objetivo principal é um cineclube, ó, há mas é um esperança espaço. em reabrir. Aí, Ah, Alex, a esperança é a última que depende morre, né? depende de todos nós, né? Depende da gente, depende da gente. Eu É acho que um aparelho cultural fabuloso, né, rapaz? Que eu está lá só, montado. eu viajei daí para cá no dia 1º de outubro, era para voltar no final de março, e desde 1º de outubro até aqui, dos meus e-mails, dos meus
WhatsApps e das coisas assim, fala, Vaninha, pega essa frente, vai lá, Regininha, toca isso, fulano de tal vai lá e ajuda, Rubinho. Mas, infelizmente, eu sei como é que é. Ainda mais depois que começou esse nosso distanciamento social, né? Piorou, porque a gente não pode estar em todos os lugares, não pode mais viajar, como viajava antes, tá, fica mais complicado. O balé de Nica, claro, a Bia está lembrando aqui que o balé de Nica, aliás, ali embaixo, no subsolo, era uma escola de balé, uma escola de dança e tudo, lógico. Que bom que a Bia lembrou isso também. Nica e Gripe. E isso tudo funcionava ali. Deveria voltar a funcionar, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Sim, claro. O que você acha que deu errado nessa receita? Falta o tripé. Você que conhece toda a história daquele lugar, assim... Falta o povo, nós até falamos disso, se rebelar, fechar a rua e arrumar assinaturas, com um texto bem bolado, nada de política, nem nada, um texto, né, bolado, bem interessante, e assinaturas. Você arranja aí 10 mil assinaturas, nós estamos com 200 mil habitantes na cidade, né? 10 mil assinaturas são só 5%. É só parar os carros, que ele assina aqui, pô, o Cineclube, tá vendo esse prédio aqui? Pô, nós estamos aqui, não conseguimos abrir. Fazer um movimento, esse movimento aberto já, era para tudo isso. Nós fizemos alguma coisa, demos um abraço, você estava lá, vocês estavam lá, nós fizemos um videozinho. E quem é que estava lá? Só nós 14, nós 12, nós 13, nós 10, nós 9, nós 8. Cadê os 10 mil? Cadê os 5.500 seguidores da página? Cadê o povo macaense? Temos que abrir o cinema. Cadê como? Vamos abrir como? A machadada? Baixar o tapume, entrar lá, quebrar tudo e começar a projetar filme para quem? Né? Então, eu acho assim, primeiro, a vontade do governo municipal. Queremos reabrir. Vamos reabrir. Como é que a gente faz para reabrir? Ter essa vontade, essa chama interior, aquele fogo que dá dentro da gente quando pensa, fala e vive de cultura. Não é? Vamos reabrir. Primeiro, a administração municipal. Vamos reabrir, sim. Vamos lá, secretaria, prefeitura, vamos para administração, obras. Agora, e Petrobras, como é que está? Petrobras está fora, porque saiu do distrato. Mas não volta? Não tem um Itaú para ajudar a gente? A gente tem que trabalhar em situações que sejam palpáveis. Não tem o Itaú, não tem o Unibanco, não tem, o espaço Unibanco de cinema, que virou Itaú, né? Antigamente era o Unibanco. Um desses grandes... hoje em dia você não pode falar muito disso, porque todo mundo vai dizer que não tem dinheiro, né? Acabou o dinheiro. Então, ali o cinema, no momento, para quem faz a pergunta, está fadado a, talvez, no futuro, ser residência dos moradores de rua de Macaé, se a gente tomar as providências necessárias. Né? Seria até interessante, uma forma mais, digamos assim... democrática de ocupação. De espaço. De ocupação de espaço, mas utilizarmos... aquilo que a gente chama, né, da caridade, fornecer aquele lugar, já que está fechado, para quem realmente precisa. Não tem luz, deve ser uma conta absurda de luz, não tem... Começou a entrar água num lugar que sai lá embaixo, não tem bomba, a bomba não funciona automática, e eu devo dizer a vocês que os heróis de hoje são os seguranças que estão lá tomando conta. Estão cuidando, né? Mas eu te digo, que é um perigo a gente sugerir isso aqui, porque foi exatamente isso que condenou o Ipiranga a ser o que ele está hoje. Mesma coisa. O próprio poder público que abriu aquele espaço para que ele fosse dominado por moradores de rua, só que por facções, né? E depois eles abandonaram, né? E aí, porque não foi só para moradores de rua, aquilo ali abriu-se para que fosse abrigado os moradores de rua e deixou na mão deles. Então as facções tomaram conta, que ficam ali do lado de um banco, de um posto de gasolina no centro da cidade. Acabou que isso deu margem a uma ocupação inescrupulosa, né, de pessoas que têm também, igualmente, né, finalidades inescrupulosas de estar ali. Né? Eu falei disso um pouco no sentido de que, poxa, não tem utilização, né? Vamos utilizar aí um pouco da caridade internacional, né? Porque é uma coisa horrível. Mas, enfim, organizado, eficiente. Não vai organizar um cinema, como é que vão organizar um albergue, né? Um abrigo? Não tem. Mas está lá, parado, né? Terrível. Para a gente é terrível passar ali e ver aquilo. A gente esteve junto aí em algumas manifestações que fizemos
na frente do Cineclube. Na página tem as nossas manifestações. Eu convido vocês para irem visitar a página. Palácio dos Urubus também, Ingrid falando aqui, o Ipiranga, né? Enfim. Foi o Ipiranga. Eu não sei se eu falei Ipiranga, pode ser que eu tenha usado até a palavra errada. Mas o local do qual eu me refiro é o Ipiranga, que foi destinado pela própria prefeitura para ser um abrigo durante um inverno e foi abandonado na mão das pessoas que ali moravam. Então se tornou uma possibilidade de... Né, foi horrível assim, o que fizeram o patrimônio público. Então, que assim, também tinha falso, que também já estava num litígio, ao invés da prefeitura, do poder público, né, não digo a prefeitura em si, do poder público como um complexo de políticas públicas, né, para patrimônio, para cultura, ao invés deles intervirem de uma forma positiva, não que isso não pudesse ser usado, assim como você disse, de forma organizada, para ser abrigo, né, contando com o que estava ali sem utilização. A questão não é essa. A questão foi como fizeram isso, né? Fizeram com que ele fosse um abrigo e largaram na mão de pessoas que eram moradores de rua para que eles mesmos dominassem. Você tem uma ideia, Fides? Eu um dia, atravessando a Ponte Velha da Barra ali em direção à Barra, né, de Macaé, eu vi numa calçada a porta do Ipiranga sendo vendida por R$300. Nós dois, estávamos lá. A porta do Ipiranga, aquela porta linda. Eu não acreditei. Quando eu vi, eu tive certeza que era a porta do Ipiranga. Eu corri lá no Ipiranga, olhei, a porta não estava. Eu falei, caramba, é ela mesmo. Fui conversar com o senhor, ele falou, nessa porta aí a gente recebeu... Dos moradores de rua. Veio aí, venderam para ele. Certo, eles venderam ele por R$30. A porta do Ipiranga, o portão. Enquanto eu corri em casa para pegar uma máquina fotográfica, quando eu voltei, ele já tinha vendido a porta. Corri em casa, peguei a máquina fotográfica, nós ligamos para os órgãos públicos. Fotografar e denunciar. Para os órgãos públicos. Não, na hora eu tirei uma fotinha, mas foi uma foto assim, não foi nem num celular bom, foi num celular um outro celular. Olha. Quando a gente voltou, ligamos para os órgãos públicos, que tem a ver com a área de patrimônio. Tiveram pessoas que compraram abrigo. Uma hora depois chegamos lá, o portão do Ipiranga e não estava lá. Ele falou com uma senhora que passou aqui, falou que vai fazer uma base de mesa para ela. Isso depois que a gente tinha denunciado para a prefeitura. Sumiu misteriosamente a porta. A nossa denúncia... As pessoas que acataram nossa denúncia foram demitidas. Teve isso. Então, assim, a gente fica muito triste e, assim, a gente infelizmente não pode se colocar na linha de frente de denúncia, sabendo que as pessoas são alvo, né, de retaliações. Então, a gente prefere só fazer nosso trabalho de amor mesmo e deixar esses das denúncias, que infelizmente são necessárias, infelizmente não somos nós que vamos colocar a nossa cara a tapa, né? A gente vendo que pessoas que fizeram isso pela gente foram, assim, chutadas de uma forma muito vil, né? Muito violenta, muito vil. Foram simplesmente excluídas de tudo aquilo que elas faziam parte. Então, a gente evitar que isso aconteça com o Cineclube, né? A Bia fez uma vamos pergunta continuar aqui. na luta. A gente põe a cara por muita coisa, né, Fidias? Você que tá aí, você sabe, você tem sua esposa que é aqui, servidora pública, o quanto pra gente que está diretamente ligado ao serviço público aqui, isso é complicado, né? A gente está apontando os erros das pessoas, né? A gente acaba virando o alvo também. Então a gente não quer competir de força, né? Então a gente prefere só fazer a coisa no amor mesmo, assim, as denúncias... Bom, a nossa luta pelo Cineclube vai continuar, assim como a gente vai sempre estar denunciando o Ipiranga, né? E qualquer coisa que fizerem com o patrimônio de Macaé que não for salutável, não for uma coisa positiva, e infelizmente se essa área está abandonada, né? Continuaremos, eu continuarei, vou sempre estar denunciando, lutando, e sou mesmo uma voz dissonante em relação ao patrimônio em Macaé, porque eu não acho que está nada bom, não acho que, sabe, eu acho que o Cineclube é uma vergonha, são milhões de dinheiro público nosso que está empregado lá, parado, né? Eu acho uma falta de escrúpulo a pessoa pegar um cargo no poder público, ser responsável por um lugar e não mexer nem nada por lá. Só fazer o contra. Entendeu? Né? E ainda trabalhar contra, né? Achar que aquilo lá é uma coisa que não é. Por que vocês, como população, estão se metendo nisso? Ué, porque é nosso.
que não querem dar esclarecimento, a gente se mete porque é nosso, gente. Né? É nosso, faz parte da nossa alma. Isso daí não tem nada a ver com sociedade civil, isso só tem a ver com só... A gente ouviu isso de uma pessoa aí ligada aí ao Bom, mas isso não vem ao caso também, a gente não está aqui para ficar atacando pedra em ninguém, mas é importante que a gente ressalte a necessidade que existe de um olhar mais afetuoso, né? A gente vive em grupos aí como Macaé das Antigas, a gente faz um trabalho com o Desvenda do Macaé, que é um olhar afetuoso para a memória e para a história de Macaé. Então é isso que a gente vem aqui chamar atenção, até com o seu apoio e o reforço que você faz, de uma forma tão brilhante, né? Você consegue fazer isso sem macular a figura de ninguém. A gente precisa de gente. Ontem eu estava assistindo um filme sobre a Revolução Pernambucana de 1813, e que foi uma revolução totalmente baseada nos princípios da liberdade, igualdade e fraternidade. Isso a gente não tem mais. Isso aí está perdido, principalmente agora. Até porque foi uma coisa do francês, né? Não é uma coisa de verdade brasileira. A fraternidade, igualdade e liberdade é uma coisa que acende lá na França. Eles têm uma outra visão de mundo, né? Mas respalda, isso daí respinga na gente, fatalmente. Bom, Fídia, a gente vai chegando ao fim, então, desse nosso encontro, desses episódios aí. Queremos agradecer muito, rapaz, sabe, a sua disponibilidade. A gente te ama. De estar aqui conversando com dois jovens, apaixonados por Macaé, iniciantes nessa caminhada aí pela memória macaense. Queria responder aqui uma pergunta que a Bia fez. Ela fez assim: Armando Barreto fazia parte da redação? Isso. Não, Armando Barreto teve um jornal em Macaé chamado Macaé Jornal. Isso aí. Quando eu estive de volta em Macaé no ano de 97, trabalhamos juntos no Macaé Jornal, e ele não era o redator, ele era o editor-chefe. Guilherme Barreto, Guilherme Sardenberg, né? Porque são três Guilherme Barreto. Guilherme, nosso amigo também. E aí eu devo estar de volta, se Deus quiser e se a malha aérea permitir, né? Logo no início de julho, e aí vamos ver, né, o que dá para ser feito a partir daí, porque eu vou continuar. A luta não para, amigos. A luta só para, o Cineclube não para. E outras cositas mais, não é isso? Tá bom? É isso aí. Obrigado aí pelo convite. E um abraço fraterno, carinhoso, amigo para você aí tão longe. Gostaria de lembrar a todos vocês, agradecer toda a presença do pessoal todo que está hoje aqui conosco, né? Sensacional. E isso. E lembrar para todos que nós temos a nossa página, né? Cineclube Macaé. No Facebook, né, Pídias? Aberto já. Movimento Aberto Já. É no Facebook ou tem aqui no Instagram também? Fala quais são as redes. Não, só Facebook. Facebook, Eu não consegui voltar. Por favor, meu amigo, desculpa, repete pra gente. Então, Cineclube Macaé, Movimento Aberto Já, no Facebook. E também, quem quiser, pode entrar para o grupo. O grupo é onde a gente conversa mais. A página eu boto ali um monte de coisa, filmes e tal, e também lembra as pessoas de como está a situação. Quem quiser saber como está, até agora, é só ler o que já está escrito ali. Porque né, a gente fala, mas é bom as pessoas pararem ali, olharem e tal. No Facebook, temos essa página chamada Cineclube Macaé, Movimento Aberto Já, e o grupo Cineclube Macaé, Movimento Aberto Já. Temos ali uma excelente ilustração feita pela querida Lídia Gonzalez, que é artista, desenhista. Ela fez aquele trabalho lindo ali, né? Obrigado, Ali. Você é orgulho macaense. Que nada. Aí, Cacá, grande Cacá. Eu também acho. Isso aí, filhos. Parabéns por tudo, tá? Muito obrigado. Você é orgulho da humanidade, uma pessoa querida. A gente ama muito você. Lembre-se de uma coisa. Deixa isso registrado aqui. Lembre-se de uma coisa. Eu sou quissamacaense, viu? Quissamacaense, boa. Eu não sou só macaense. Eu sou de Quissamã. Eu sou da gema. Tem um valor agregado a mais, né? Isso que mais trazia riquezas para o município durante um longo tempo, né? Você, pra gente, é um mestre
Uma pessoa querida e sempre muito bem-vinda. A gente te ama, vou falar isso 1000 vezes. Obrigado. E quando eu te ver de novo, vou pegar mais 10 autógrafos, viu? Pra garantir. Quem sabe daqui uns 10 anos você vende por uma grana preta em Hollywood. Né? Opa! Jamais venderei, isso vai fazer parte do meu acervo, garoto. E não esquece que faltaram 17 anos nessa brincadeira, de 80 a 97. Tem um palco ali. É bom pro pessoal ler o livro e ler o restante lá no blog. Fala aí do seu livro, fala o nome também, que a gente esteja junto muitas vezes. O Dick Saman Hollywood também tem uma página no Facebook. Um livro. Livro ali onde tem, sim, dezenas de fotos de todo o período de trabalho, de profissão. Também tem a minha família, né? Tem os meus queridos filhos e os agregados, né? Da família inteira tá ali. Então é legal porque é a continuidade. Gentil princesa sedutora bela, beijada eternamente pelo Atlântico, és Macaé, simpática e singela.